Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. E hoje eu resolvi trazer um tema um pouquinho diferente. Eu resolvi falar de uma característica em especial que eu acho que é muito importante na escolha de carreira, assim, nesse processo até você escolher, você se decidir. É uma palavrinha que é usada bastante hoje em dia e essa palavra é a resiliência. Então assim, eu vou começar bem pelo básico, tá bom? Eu quero trazer alguns aspectos para vocês no vídeo de hoje, mas eu vou começar bem pelo básico, onde a gente vai falar o que é resiliência na teoria, na prática. Eu vou trazer algum exemplo, a gente vai poder entender, porque eu acho que não adianta porra nenhuma eu falar de resiliência se você não sabe o que é. Ou se você fez uma pesquisa na internet, mas essa pesquisa não ficou clara, se ela não te trouxe um exemplo, enfim. Então, nesse vídeo você não vai precisar fazer nenhuma consulta em nenhum outro lugar. Eu já separei aqui tudo direitinho para que a gente possa ter um papo interessante e que você possa entender não só o que é resiliência, mas como ela vai ser importante para você nessa questão, nesse momento da tua vida de escolha de carreira e, claro, durante a tua vida profissional, tá? Existem algumas características que são de extrema importância, que você tem que ter, não adianta, né? Pode ser que para a sua profissão você precise um pouco menos, para outras profissões um pouco mais, mas existem algumas características e eu resolvi falar sobre elas, né, ao longo aqui dos nossos vídeos. Não é algo que eu quero trazer como uma série para que não fique chato, não fique maçante. De vez em quando eu vou trazer uma dessas características e vou abordar aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Então, chega de enrolação e vamos ao vídeo de hoje. Bom, vou aqui a minha colinha e eu vou trazer aqui alguns significados do dicionário mesmo, para que a gente entenda o que é resiliência na teoria. Então vamos aqui. O primeiro significado diz que é a propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Ou o segundo significado, né, ou não, né, e o segundo significado diz que resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, assim, esses são os dois significados, pelo menos os dois principais que eu achei com relação a essa palavra no dicionário. E aí eu vou conversar um pouquinho mais com vocês agora sobre o que ela é na prática, trazer alguns exemplos para que fique mais próximo da nossa realidade. Mesmo que você tenha entendido o significado, eu gosto de trazer isso para mais próximo da gente. Então, na prática, a resiliência nada mais é do que essa capacidade que a gente tem de se adaptar psicologicamente a situações de má sorte, né? Um período de repente que você passou ruim na tua vida, algum período de crise, ou algo que seja muito pontual, tipo você perdeu o emprego, ainda não sabe como recuperar, ou você repetiu de ano e era um negócio que você não queria, óbvio, ninguém quer repetir de ano, mas que foi muito ruim para você, né? Principalmente quando a gente continua na mesma escola, você vê teus amigos, porra, estudando um ano depois e você lá, então, enfim, qualquer tipo de má sorte, vamos dizer assim, ou um período difícil, seja por conta nossa, alguma falha nossa ou não, a gente vê como a gente se recupera, como a gente se adapta àquilo. Você pode até de repente chegar no limite do teu psicológico, do teu emocional, mas sem extrapolar, né? Sem passar daquela conta. Essa capacidade que você tem de você se recuperar relativamente bem de alguma coisa difícil ou um momento ruim que você tenha passado na tua vida. Mas assim, tem algumas características que são mais fáceis de você detectar em alguém. Tem outras que não são tão fáceis. A resiliência não é uma coisa tão fácil, né? Não é igual, por exemplo, você saber se a pessoa está vestida ou não, que cor é a roupa dela, assim. Quando é algo um pouco mais abstrato, é um pouco mais difícil de reconhecer. Então eu vou trazer 10 dicas aqui para você entender, aprender a reconhecer se uma pessoa é resiliente e talvez se você é uma pessoa resiliente, porque é difícil a gente medir isso em nós mesmos, né? É mais fácil a gente de repente medir em alguém do que conosco. Você julgar, será que eu faço isso? Não, claro, sem parecer aquela pessoa desumilde, né? Mas você olhar de verdade para você mesmo e dizer, pô, realmente eu faço isso, ou eu sou isso, eu não sou, é uma avaliação um pouco mais difícil, tá? E eu acho que a resiliência, como eu falei,
é uma característica de extrema importância, porque se fala muito em autoconhecimento hoje quando se fala em escolha de carreira. Aliás, eu acho que a primeira coisa, qualquer lugar que você pesquisar que tem informações bacanas, a primeira coisa que vai te falar é autoconhecimento. Só que assim, autoconhecimento é uma palavra muito abrangente, né? É uma expressão, vamos dizer assim, muito abrangente, porque você saber, por exemplo, o que você gosta de comer, os lugares que você gosta de ir, qual a sua cor favorita, qual o seu prato favorito, tudo isso está dentro do autoconhecimento. Mas isso não necessariamente vai te ajudar a escolher uma carreira. Pode até contribuir, mas não é isso que vai determinar se você vai conseguir fazer uma escolha de carreira boa ou não. Então, eu resolvi trazer aqui essas dicas, né, essas 10 maneiras de você reconhecer se você está sendo uma pessoa resiliente, né, e você aprender a reconhecer pessoas próximas a você que são resilientes, para que caso você deseje usar alguém como modelo, você tenha as referências certas. Então, vamos começar. Bom, o primeiro traço para você conseguir reconhecer uma pessoa resiliente é que são pessoas que elas têm uma grande capacidade de adaptação, especialmente na parte emocional. São pessoas que elas conseguem usar talvez sentimentos opostos ou ter posturas opostas sem nenhum problema. Como por exemplo, um momento está muito sério, no outro momento está mais brincalhão, em um momento de repente está mais calmo, no outro um pouco mais entusiasmado, tá? Não quer dizer que você vai encarar o oposto de calmo como alguém nervoso, mas nesse contexto, vamos botar assim, alguém mais entusiasmado e num momento um pouco mais brando. Então são pessoas que elas conseguem oscilar entre esses lados, né? E não é um problema para eles. Eles têm assim esse controle emocional, claro que até um certo nível, né? Ninguém é controlado 100% todo o tempo, todo mundo vai oscilar. Porém, as pessoas resilientes, elas têm uma capacidade maior de se controlar emocionalmente e fluir entre os dois lados da moeda, vamos dizer assim, quando a gente fala de alguns comportamentos ou mesmo de alguns sentimentos. A segunda as pessoas mais resilientes, elas sempre esperam que as coisas terminem bem. São pessoas que têm um controle maior, como eu falei, emocional. São pessoas que vão virar para você no momento de crise e perguntar, o que eu posso fazer para te ajudar para que no final dessa situação isso termine bem. São pessoas que são dotadas de um otimismo e não é um otimismo sozinho, assim, só por ele, né? E aí se ficou meio difícil de entender o que eu falei, imagina que assim, a gente tem o nosso otimismo baseado em alguns valores, né? Por exemplo, tem muita teoria por aí que eu particularmente, Otto, não gosto, né? É o que eu chamo de positividade e mimimi. Ou seja, é aquele negócio que assim, você tá fudido lá, tá no fundo do poço, não sabe o que fazer, como sair dali, alguém vira para você e fala assim, não, calma, você vai conseguir, você vai sair dessa. Isso assim, pra mim, não ajuda em porra nenhuma. Eu não preciso de alguém no meu lado falando que eu vou conseguir, que eu vou sair dessa. Eu acho que dependendo do momento que você tá, se você tá mais sem saída, mais nervoso com aquilo, você começa até a se revoltar com a pessoa, você não quer ninguém ali perto de você falando aquilo. Então, assim, é o famoso assim, se não for para contribuir, também não vem atrapalhar, né? Então, existe essa questão aí que eu gosto de chamar de positividade mimimi, né? Então, assim, não é o caso das pessoas resilientes. As pessoas resilientes, como elas têm um certo controle emocional e elas esperam que as coisas terminem bem, elas conseguem ter calma para pensar o que ela precisa fazer, onde ela precisa chegar, traçar um planinho, se for o caso, né, para cada situação da vida. Ou se for com outra pessoa, ela vai chegar, vai perguntar, o que eu posso fazer para te ajudar? O que envolve também um pouco de empatia, isso é bastante importante, né? O que eu posso fazer para contribuir para que no final se termine bem? Então, eu acho particularmente que essa característica é bem legal, né? Um sinal bem interessante dos resilientes. E assim, vale a pena até a gente trabalhar para desenvolver isso em nós mesmos. Terceiro ponto, as pessoas resilientes são pessoas que criam emoções e sentimentos positivos em situações de crise. Eu costumo dizer que depois que você sai de uma crise, não é fácil, mas você consegue muitas vezes entender o porquê que aquilo aconteceu, né? Às vezes você foi mandado embora, ficou um mês ali, 30 dias sofrendo e tal, e arrumou um emprego melhor. Ou, enfim, você repetiu de ano na escola
e aí teus pais te trocaram de escola, você foi para uma outra que você não conhecia ninguém, mas você se deu melhor com os professores, você de repente conseguiu estudar um pouco melhor, você fez novas amizades. Então assim, depois que a gente sai da crise, é um pouco mais fácil de conseguir entender alguma coisa, porque você já está em outro universo. Mas no momento da crise, enquanto ela está acontecendo, cara, é muito ruim, assim, tem situações na vida que, assim, te fazem pensar, pô, o que eu posso fazer? Agora não tem o que fazer, você fica assim, não tem o que fazer. Então essas pessoas mais resilientes são pessoas que conseguem desenvolver um sentimento legal de aprendizado durante a crise. Tipo, pô, por que isso está acontecendo? Tá, já que isso está acontecendo comigo, o que eu posso fazer? É aquela famosa coisa do se a vida te dá limões, faça uma limonada, né? Então, assim, as pessoas resilientes têm esse sentimento, né? De mesmo durante a crise desenvolver alguma coisa positiva, o que ela pode estar tirando de aprendizado dali, talvez para que aquilo não aconteça mais. Então, isso também é um traço bastante importante e muito difícil. Próximo ponto é que são pessoas que aprendem sem parar conforme elas vão vivendo, né? Eu costumo dizer que nós, seres humanos, aí, de maneira geral, a gente tem uma memória muito curta, né? Às vezes você consegue, num período, sei lá, de 1, 2, 3 anos, cometer o mesmo erro mais de uma vez. Então essas pessoas mais resilientes são pessoas que tiram aprendizado dali, né? Até porque, como eu falei, como elas já passam durante o próprio momento de crise, já é um período que elas já estão desenvolvendo algo positivo. Então, assim, é relativamente mais fácil para elas conseguir levar aquele aprendizado e evoluir com o passar do tempo, tá? Não quer dizer que se você cometeu o mesmo erro, você não esteja evoluindo, tá? Ou retrocedendo, vamos dizer assim. Mas é importante que você tire as lições e não caia mais naqueles mesmos erros. Até porque, de repente, um erro que você cometeu, que você saiu bem, se você cometer ele de novo, pode ser que isso afete a sua resiliência. Tipo, porra, não acredito, cara, eu cometi o erro e agora, pô, cometi de novo. Pô, sabe, principalmente se for um erro grande, aqueles que não tem muito como voltar atrás, ou mesmo que você consiga minimizar, não resolve tudo, né? Melhora, mas não resolve. Então, assim, esses erros, quando a gente cai neles pela segunda ou pela terceira vez, eles acabam mexendo um pouco com o nosso psicológico. Então é importante que você evolua com o passar dos anos na tua vida e se torne uma pessoa mais resiliente, nesse aspecto também. Próximo ponto, o quinto ponto das pessoas resilientes é que são pessoas que sabem se defender, tá? Ou seja, são pessoas que de repente quando elas são confrontadas assim por alguém mal intencionado, né? Que de repente quer te expor em alguma coisa e tal, são pessoas que sabem se defender, são pessoas que sabem como argumentar e, se for o caso, como recorrer, como pedir ajuda, saber se você tem os aliados certos, se você tem as armas certas para aquele momento. A resiliência também envolve uma questão de calma num momento de confronto. Quando a gente fala de confronto entre pessoas, muitas vezes é um negócio que às vezes acaba mexendo com os ânimos, alguém acaba falando mais alto. Então, ser resiliente num momento desse envolve também a tua tranquilidade naquela hora, envolve você saber a quem recorrer e como saber administrar esse confronto sem extrapolar as tuas emoções. São pessoas também, né, esse é o sexto ponto, que têm uma autoestima forte, tá? Não necessariamente muito elevada, mas forte. Ou seja, são pessoas que sabem lidar com elogios e com críticas, né? Geralmente a gente tem essa questão da crítica mais forte, né? Quando a gente vem e faz uma crítica ao nosso trabalho, pô, você fez uma prova, tirou 9, podia ter tirado 10, ou pô, você passou na média, pô, por que você estudou tão pouco? Ou quando você faz algum trabalho, mas a pessoa fala, tá bom, e você esperava que tivesse muito bom. Então, nesses momentos que a gente tem que lidar com uma crítica, mesmo que seja uma crítica construtiva, não precisa ser aquela crítica babaca, tipo, o cara virar pra você e falar, você tá uma merda, né? E pode dar uma crítica construtiva do tipo, eu acho que você fez bem, mas nesse ponto aqui você errou, esse ponto você precisa melhorar. Isso é uma crítica construtiva, ele tá dizendo onde você errou, mas ele tá dizendo o que você errou, o que você precisa melhorar e talvez até como você pode melhorar, se a pessoa tiver o conhecimento para isso, né?
Então, assim, essa questão é muito lógica, né? Que é mais difícil lidar com crítica, mas também não é fácil lidar com elogios. Tem pessoas que não sabem receber um elogio, né? Então, assim, eu não estou dizendo assim que a pessoa fica tímida ou com vergonha, não. Eu já vi situações no mundo profissional que a pessoa, quando foi elogiada, ela falou assim: ah, mas não fui eu sozinho, eu fiz com fulano. E às vezes, é verdade, você tem que dividir o crédito, mas às vezes você não consegue lidar com o elogio. É uma parada um pouco esquisita, mas a verdade acontece, e a resiliência sim envolve também essa questão. Sétimo traço que eu quero trazer aqui das pessoas resilientes é que são pessoas que têm relacionamentos saudáveis. Relacionamentos em geral, tá? Amizade, relacionamento amoroso, são pessoas que têm relacionamentos mais saudáveis, mais fortes. E assim, não quer dizer que você tem que ser o cara, a garota mega sociável. Você pode ser introvertido, pode ser uma pessoa que não tem 10 amigos, que você tem 1, 2, porém que você tem um relacionamento saudável com aquela pessoa. Se for um namoro, por exemplo, quando tem alguma coisa que te incomoda, você conversa com a pessoa, você senta, cara, vamos conversar, você acha que isso aqui não tá legal e tal, ou o contrário, a pessoa se sente à vontade para conversar com você, né? Porque, por exemplo, se a pessoa conversou uma vez, você recebeu mal, conversou a segunda, você recebeu mal, você está inibindo a pessoa de conversar com você. Então, se de repente ela te trouxe num momento de crise, sentou, conversou com você, se ela viu que você a apoiou, que você estava ali do lado dela, isso também é uma questão importante, você ter relacionamentos saudáveis, como eu falei na questão anterior, né? A gente já abordou hoje na questão de conflitos, né, entre pessoas, e que é importante que você saiba como buscar ajuda, você ter ferramentas. Nesse momento, você ter relações saudáveis com amigos e tal, isso pode te ajudar. Aliás, isso vai te ajudar com certeza, mesmo que não seja diretamente no conflito, que seja indiretamente, né? Isso com certeza vai estar lá para te apoiar. Então, você ter relacionamentos saudáveis é muito importante e também é um traço de uma pessoa resiliente. As pessoas resilientes são pessoas, de maneira geral, um pouco mais criativas e talvez até um pouco mais intuitivas. E por que eu digo isso? Se você está num momento de crise, desenvolvendo um sentimento bom e talvez pensando em como sair, provavelmente você vai ter um pouquinho mais de criatividade do que alguém que está só muito abalado com aquilo. Se você consegue se controlar um pouco mais, tirar um momento, mesmo que não seja naquele momento que deu a merda, mas enquanto você está no período de crise, você tirou um momento para centralizar ali, tipo, as tuas ideias e pensar, não, peraí, o que eu posso fazer aqui? Vamos lá, deixa eu pensar. Isso vai estimular a tua criatividade e assim, as coisas com o tempo vão se tornando até um pouco mais intuitivas. Então, assim, isso é de extrema importância, tá? Vou dar um exemplo aqui meio bobo. Uma vez eu li num livro que diziam que grandes empreendedores pareciam que adivinhavam períodos de crise ou coisas que não funcionariam nas empresas. Isso quer dizer que aquele cara tem pacto com o demônio, tem bola de cristal? Não tem, amigo, não é. Só que o cara já tinha experiência, ele já passou por tantas situações, ouviu alguma empresa concorrente que fez aquilo e deu merda, que ele consegue não adivinhar, mas antecipar. Preste atenção nessa palavra, isso é muito importante para esse tipo de situação. Antecipar, você consegue antecipar uma crise, antecipar alguma coisa ruim. Então, assim, isso é de extrema importância e é um traço forte das pessoas resilientes. Número 9, tá acabando. São pessoas que melhoram com o passar dos anos. E isso pode parecer uma coisa meio boba, tipo, todo mundo tende a evoluir com o passar dos anos, mas às vezes não é assim, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha vários amigos na adolescência que podia dizer que eram resilientes, que aturavam situações ruins, né, de cabeça erguida e tal, e conforme foram ficando mais velhos, eles foram ficando menos resilientes, mais impacientes com as coisas, tudo estava ruim, porque quando a gente mora com os pais, está indo para a escola, ainda não trabalha, é um pouco mais fácil, né, talvez bem mais fácil, dependendo da sua situação, administrar a sua vida. Você não tem que trabalhar muitas vezes, você pode trabalhar para você adquirir algum conhecimento, para te ajudar a escolher carreira, enfim, mas na maioria das vezes você não tem que trabalhar, você não tem aquela obrigação de pagar as contas, né? Claro que eu não estou dizendo, desmerecendo aquela coisa do você não trabalha, você só estuda. Eu até já fiz um vídeo falando sobre isso. A carga hoje de um estudante é bastante grande, a responsabilidade é bastante grande, porém é uma pressão diferente, tá? É uma coisa que assim,
você não passar no vestibular, tá tudo bem. Você pode tentar de novo, você pode recorrer a outro caminho. Não é uma questão assim, você não passou no vestibular, você vai ser mandado embora de algum lugar, você vai ser expulso de casa. Então, assim, é de extrema importância também a gente ter essa consciência, né? E aí, às vezes, com o passar dos anos, uma pessoa que parecia ser tranquila, mais resiliente, não é tanto. Porque nos momentos de crise, de muita responsabilidade, de pressão, ela não conseguiu administrar os problemas. Então, é muito importante que essa questão da resiliência, ela seja permanente, que seja uma evolução e que conforme o tempo passa, você não foque tanto em sobreviver, mas sim em viver, o que é muito diferente. 10º e último traço. As pessoas resilientes são pessoas que, quando as coisas não terminam bem, elas conseguem tirar uma lição dali. É muito fácil eu falar aqui sobre resiliência e quando tudo dá certo, quando tudo funciona. Você pode falar, não, eu atravessei isso de cabeça erguida, eu atravessei isso com orgulho, ou enfim, é relativamente fácil quando as coisas terminam bem. Mas quando as coisas terminam mal, quando elas, você repetiu de ano, repetiu mesmo, não tem mais recuperação, não tem nada, deu merda ali naquele ano da tua vida. O que você está tirando de aprendizado dali? Como isso vai te ajudar no futuro? As pessoas mais resilientes são pessoas que conseguem tirar uma lição das coisas, mesmo quando tudo termina mal. Eu disse que eu ia trazer um exemplo prático, né? Eu acho que é um exemplo bastante prático e muito próximo da tua realidade hoje, para você verificar se você tem essa questão da resiliência ou não. Por exemplo, você está se programando para passar no Enem, você fez um curso de redação, como tirar uma redação nota 1000, você está estudando pra caralho e tal, e aí você não passa, ou não consegue a nota que você queria. E aí, como você vai encarar isso, né? Então, assim, uma dica que eu posso te dar para te ajudar a ver isso de uma maneira melhor é o seguinte: geralmente quando a gente é adolescente, a gente viveu pouco, né? Em termos de anos de vida, você viveu aí 15, 16, 17 anos, que é pouco, pode parecer muito para você, mas é pouco quando a gente pensa aí, você vai morrer com 80, sei lá, né? Qual é a média de vida aí? 80, 85, não sei. Mas enfim, em relação à média de vida, 17 anos ainda é pouca coisa. Então, assim, eu costumo dizer que assim como o seu tempo de vida é pouco, o seu planejamento também é curto. Muitas vezes o nosso planejamento qual é? Passar no Enem e entrar na faculdade. E aí, você até pode pensar, depois eu quero ser médico, depois disso aqui, enfim, mas geralmente o teu planejamento ele visa uma coisa curta, é como se fosse o próximo passo. Qual é o seu planejamento? Passar no Enem, depois eu vou ver o que dá. Você está pensando no próximo passo ali na frente, né? E aí, uma dica que eu posso dar para vocês é para você criar um planejamento de 5 anos. Pensa nisso, como você quer estar daqui a 5 anos e divide a sua vida em partes. Como eu quero estar com a minha família, como eu quero estar nos estudos, na vida profissional, com os amigos, no relacionamento, né? Por exemplo, com a minha família. Hoje eu não me dou tão bem assim com os meus irmãos. Às vezes, quando é adolescente, rola um período de crise, né? Mas, daqui a 5 anos, vamos dizer que você tenha 17. Daqui a 5 anos eu tenho 22. 22 eu não quero tá saindo no tapa com os meus irmãos, brigando por causa de roupa, de computador, enfim, né? Como eu quero estar nos estudos, eu pretendo estar na faculdade de medicina, de repente estar próximo de me formar, ou não tá próximo, mas estar estudando, ser um bom médico, porque aí se você tentou o Enem e não passou a primeira vez, isso não muda o seu planejamento. Pode ter dado uma atrasada, se eu estaria no 4º ano de medicina, eu vou estar no 3º, mas ainda está dentro daquele escopo ali. Você pode, não, beleza, depois eu corro atrás, se eu de repente consigo adiantar alguma matéria, mas a maneira com que você enxerga as coisas muda, né? É diferente você pensar assim, eu tenho que passar no Enem e não passou, e aí? Fudeu. Então essa questão de você ter um planejamento é muito importante. Um item fundamental que você tem que ter no seu planejamento, se você está querendo fazer uma escolha de carreira legal, é se inscrever no canal, curtir esse vídeo, dar o teu like, clica no sininho, é muito importante. Todas as semanas a gente tem algum vídeo novo aqui, trazendo algum tema diferente para te ajudar na escolha de carreira, para você se conhecer um pouco mais, como é o caso de hoje, para você conseguir avaliar as características que você precisa ter, que se você já tem ou se você não tem, se você tem pouco, se você não tem, o que é essa questão do autoconhecimento. A gente está sempre trazendo algum conteúdo de valor para te ajudar nessa caminhada. Então,
que você está fazendo aí? Está assistindo o vídeo até aqui, até agora e não se inscreveu ainda? Tá errado. Se inscreve e compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que você, se você está estudando, cara, você está indo no primeiro, no segundo, que sabe, no terceiro ano do ensino médio, eu tenho certeza que a maioria esmagadora de alunos da tua sala não sabe o que é ser. Às vezes tem alguém que diz que tem certeza, mas no fundo ele não tem certeza. Eventualmente você vai ter um iluminado que vai nascer, vai falar aquilo, vai crescer, vai falar aquilo, vai fazer aquela faculdade, vai trabalhar com aquilo e vai ser feliz. Eventualmente, mas esse não é o comum. Na verdade, não é nem o esperado. Então, gente, vamos se inscrever aqui no canal e ficar atento para as coisas que o Busque Sua Arte tem para trazer para você. E aí, eu falei sobre resiliência, falei sobre 10 traços de pessoas resilientes, mas assim, será que é possível, se você pensa assim, porra, eu não tenho nada, ou desses 10 que você falou, eu tenho 1, tenho 2, tenho muito pouco, será que é possível a gente ser uma pessoa mais resiliente? Então eu digo para vocês que sim, é uma característica que tem como a gente melhorar, e eu vou trazer algumas dicas aqui agora para você poder entender e praticar na sua vida, para que isso ajude você a ser uma pessoa mais resiliente. Uma coisa muito importante, antes de eu começar, é falar o seguinte: existem algumas características, como a resiliência, que na verdade eu gosto de chamar de traço de personalidade, que parece que algumas pessoas já têm aquilo naturalmente. Tipo assim, porra, o fulano nunca treinou isso aí, mas ele é assim. E isso é normal, tá, gente? Todos nós temos uma personalidade. Se você quiser dar uma pesquisada, tem várias teorias da personalidade por aí. Tem uma em especial que eu gosto muito, se você tiver curiosidade, que é a teoria das personalidades do John Holland, tá? Eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada, isso te ajuda a entender um pouquinho, tipo, começa a fazer sentido na tua cabeça, sabe? É um negócio que tem que fazer sentido aquilo, não dá pra você, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que é assim, sabe? Tipo, não dá, a coisa tem que fazer sentido pra gente, quando você entende o porquê daquilo, é muito mais fácil você fazer alguma coisa. E essa teoria das personalidades, você vê que tem algumas personalidades que já são mais voltadas para serem mais sociáveis, para ter mais amigos. Como é que isso funciona? Então, assim, se você já tem a tua personalidade ali, você que está aí na fase de escolha de carreira, 15, 16, 17, a tua personalidade já está formada há muito tempo. E assim, é uma coisa que é sua, não dá para você trocar. Não quero mais isso aqui, não é uma roupa. Você fala, não quero mais vestir essa aqui, quero outra. A tua personalidade é tua. Ela pode variar um pouquinho, os gostos e tudo, mas a essência da tua personalidade, da tua inteligência, já está moldada nessa fase aí, tá? E mesmo que você pense assim, então quer dizer que de criança dá para mudar? Não dá. Não dá, porque você vê como é que as crianças se comportam, algumas são mais calminhas, outras já são mais revolte, você chama a atenção delas, uma abaixa a cabeça, o outro quer sair bater na porta, aquilo meio que já nasce com a gente. Então você precisa entender isso para que as coisas façam sentido na tua cabeça e você entender que assim, tem pessoas que naturalmente vão ser mais sociáveis, outras nem tanto, e tá tudo bem. Você não tem que ser mais sociável porque de repente a maioria dos alunos na tua sala é mais sociável. É natural isso, e é bom que as pessoas sejam diferentes, é bom que nem todo mundo seja igual e se encaixe, porque são as diferenças que estimulam a gente a pensar diferente. Primeira dica que eu te dou para ser mais resiliente é você saber o seu propósito, saber seu propósito de vida, o que você tem em mente de fazer. E essa pode parecer uma questão meio grande, meio filosófica, mas é muito importante. Se você não tem um propósito, se você não tem um objetivo, é tipo um jogo de videogame lá que você comprou, qual é o teu objetivo? Zerar o jogo, beleza, seu objetivo é chegar no final. Como você vai chegar no final? Aí é outra história, mas pelo menos você já sabe o teu objetivo. Então, assim, você ter um propósito de vida, um objetivo, é uma coisa de extrema importância e que te ajuda a ser um pouco mais resiliente. Se você tropeçou, mas você não sabe onde você está indo, é mais difícil se levantar. Agora, se você sabe onde você quer chegar, você entende que você ainda não chegou e vai se levantar para continuar a sua jornada. A segunda dica que eu te dou é para você conhecer seus pontos fortes. Lembra que eu falei que pessoas resilientes têm uma autoestima um pouco mais forte? Isso é muito importante, você saber o que você faz bem. E na adolescência, muitas vezes a gente acha que a gente faz tudo mal, que você não é bom em nada, que você não gosta de porra nenhuma. Isso é uma questão um pouco complicada, mas é importante que você aprenda, que você entenda o que você faz bem, quais são seus pontos fortes, para que num momento de crise isso te ajude. Ou você ajude outras pessoas. Você está passando numa crise ali familiar, com amigos e tal, você já vai pensar assim, porra, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu posso ajudar os outros.
Então é de extrema importância para que você seja uma pessoa mais resiliente e conhecer seus pontos fortes. Terceira dica que eu te dou para ser mais resiliente é você evitar pensamentos ou pessoas negativas. Cara, pensamento é um pouco mais complicado, é uma coisa sua, uma coisa interna. Mas é importante que se você quer ser uma pessoa mais resiliente, lembra que eu falei que as pessoas mais resilientes, mesmo no momento da crise, elas conseguem se sair bem? Então, se você quer ser mais resiliente, você tem que tentar afastar esses pensamentos negativos de você. E muitas vezes, afastar um pensamento negativo não quer dizer, não, vai dar tudo certo, eu vou pensar positivo, vai dar tudo certo, calma que vai dar... Mentira, não é. Não adianta você ficar repetindo aquele igual um mantra que as coisas não vão mudar. Às vezes você afastar um pensamento negativo é fazer um planejamento. É você pensar, porra, que merda que eu tô aqui agora, como é que eu vou sair daqui? O que eu preciso fazer para sair dessa porra aqui? E aí isso te ajuda a ser um pouco mais... Quando você consegue enxergar uma saída, você fica mais otimista, você cria mais esperança. Então, essa questão é bastante importante. Um outro ponto importante é gentileza gera gentileza. Cara, isso é mega clichê. Há um tempo atrás tinha um monte de gente aí usando blusa, né? Bom tempo atrás, né? Tinha um monte de gente usando blusa com essa frase, mas isso é uma super verdade. Se você trata os outros bem, claro que não quer dizer que o universo vai te tratar bem. Eventualmente vai ter uma pessoa mal-humorada e tudo, mas quanto mais você faz, mais você recebe. Isso é muito importante. E olha, uma coisa, cara, muito importante nesse exemplo é: você não pode, aliás, você pode, mas você não deve tratar as pessoas bem pensando assim, não, só vou tratar as pessoas bem porque eu quero ser bem tratado. Porque se você pensa assim, no momento em que alguém te maltratar, você vai pensar assim, foda-se, eu trato todo mundo bem, nego me trata mal, então eu vou tratar todo mundo mal, vai tomar no cu. Então você tem que fazer um negócio genuíno, tem que ser uma coisa sua. Você tem que entender essa questão da gentileza, de você ser bom com os outros, e que eventualmente a vida vai te trazer adversidade. Até porque seria muito fácil ser resiliente se todo mundo tratasse a gente bem, se não tivesse adversidade nenhuma. Justamente as adversidades vêm para nos testar. Então é importante a questão de você gerar gentileza, mas é importante você ter em mente, você não criar expectativas de que todo mundo tem que tratar você igual. A quinta dica que eu te dou para ser mais resiliente é você lutar até o final. Sabe, tipo, às vezes você está passando por um momento ruim, uma situação ruim, e tá numa partida de um jogo, o jogo tá 10-1, e aí você pensa assim, pô, o que eu vou fazer, sabe? Você luta até o final. Você pode tomar de 7-1 da Alemanha, mas você vai jogar até o final, você não pode sair no meio do jogo. Então isso é uma coisa muito importante, tá? Se você quer ser resiliente, não pode abandonar o jogo no meio. Número 6, dica número 6 que eu te dou é: confie nos seus amigos próximos, né? Amigos, familiares. É importante que você tenha essa confiança em outras pessoas, porque, como eu te falei, de repente no momento de conflito, seja no momento de conflito com outra pessoa ou com alguma situação de vida, é importante que você tenha a quem recorrer. Por mais que você seja resiliente, a gente não é autossuficiente, você não vive sozinho, fazer tudo sozinho o tempo inteiro. Então você tem que confiar nos seus amigos próximos, nos seus familiares, você tem que ter pessoas da tua confiança que vão ali te ajudar, te dar uma moral e reforçar o seu conceito de resiliência num momento difícil. A sétima dica que eu te dou é: enxerga a guerra e não a batalha. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que você, primeiro bimestre você saiu meia boca, no segundo você se fudeu, no terceiro tu se fudeu, aí você pensa assim, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Vou pro quarto bimestre tirar 9 em tudo? Beleza, é muito difícil? É muito difícil, mas você tá ali. Tu tá no jogo, a guerra não acabou. Você pode ter perdido uma batalha, 2, mas você tá no jogo. Então, uma pessoa resiliente, ela entende esse momento de eu ainda tô no jogo, o que eu preciso fazer. Talvez seja um momento que, se você gosta de jogar futebol, você vai ter que deixar de jogar futebol. Se você gosta de sair, você vai ter que deixar de sair, mas você vai conseguir sair e superar aquele momento de crise. Faça o seu planejamento, como eu falei antes, é muito importante, e entende que você perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Número 8 é você saber se adaptar às situações. Cara, isso é um negócio assim, muito importante. Pode parecer uma bobagem, mas, por exemplo, tem gente que tem que seguir aquele cronograma certinho. Por exemplo, a gente vai ter uma excursão, um passeio da escola no sábado. Aí, 8 horas da manhã a gente chega, 8h30 tem um café da manhã, 9 horas a gente vai começar uma atividade, depois, entendeu? A pessoa tem aqueles horários certinhos, e se alguma coisa ali der errado, por exemplo, para você ter chegado 8 horas lá, para 8h30 tá tomando café, só que atrasou, você pegou um trânsito e chegou lá 8h40, e aí, isso já
mexe com o teu planejamento. Então você saber se adaptar, você pensar assim, não, beleza, a gente chegou 8h40, a gente chega aqui 8h40, toma café, o que era essa primeira atividade aqui? Ela vai funcionar 1 hora? Então a gente bota ela para funcionar meia hora, reduz o tempo, ou se der para excluir, a gente exclui, né? E se der para fazer no final do dia, a gente faz no final do dia. Você tem que saber se adaptar a momentos de crise, sejam eles momentos pequenos ou grandes, tá? Mas você tem que saber se adaptar e não ficar agarrado ali a determinados valores, a determinadas questões, porque essa flexibilidade é uma característica imprescindível para que você seja mais resiliente. Número 9, converse com pessoas mais velhas. Cara, isso é muito importante. E se você tem 12 e está pensando em alguém de 17, não é exatamente isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer assim, se você tem 15, 16, 17, conversa com alguém de 30, de 35, de 40, porque essa pessoa ela está no meio termo ali. Eu acho que se você tem 17, alguém de 20, 20 e poucos, 22, 25, talvez possa não te ajudar tanto, né? Mas também não adianta você conversar com alguém de 60, então de repente alguém entre 30 e 40, ele está mais próximo da tua vida, ele tem memórias da vida dele no período de adolescência, então ele consegue entender muitas questões tuas, mas também não está afastado demais, né? Então assim, é um meio termo, na minha opinião, legal. É interessante que você converse com pessoas mais velhas para que você absorva a experiência delas. Tu lembra aquela história que eu falei do empreendedor e tal? Então você não precisa viver o erro. O cara que viu uma empresa concorrente falir, ele não viveu aquilo, né? Então assim, você não precisa viver o erro para conseguir antecipar o erro. Você pode conversar com alguém mais velho, o cara te falar, pô, passei por isso aqui e fiz merda, isso aqui deu errado. Você não vai repetir o erro que aquela pessoa falou que dá merda. Então, assim, essa questão de você trocar ideias com pessoas mais velhas é muito, muito legal. Isso vai te ajudar bastante. Número 10 você tem que saber quando ceder. Não adianta muita gente falar de não criar expectativas, porque na maioria das vezes a gente cria muita expectativa com alguma coisa na nossa vida. Então, assim, em alguns momentos você vai ter que abrir mão da sua expectativa. Eu queria... meu pai prometeu que, sei lá, dá um exemplo aqui, a gente ia no parque sábado e domingo, aí vocês foram no sábado, se divertiram pra caralho, rodaram praticamente o parque inteiro, aí no domingo, sei lá, faltou 3 brinquedos pra vocês irem, foda-se, tô dando um exemplo qualquer aqui, tá? E aí, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai bater perninha, vai falar que seus pais são maus, que eles não cumprem as promessas deles? De repente aconteceu alguma coisa importante? Será que é vital você ir naqueles 3 brinquedos aquele dia? Não pode ser num outro final de semana? Então você tem que saber quando ceder. Que se você quer as coisas do teu jeito, então tem que ser assim, eles disseram que ia ser assim, acabou. Você não está sendo flexível e provavelmente você não está sendo uma pessoa resiliente. Então é muito importante a gente ter essa questão de saber quando ceder. Claro que não quer dizer que você vai ter que ter uma aceitação para tudo, abaixar a cabeça para tudo, mas você vai ter que pensar, não, tudo bem, a gente aproveitou, passamos um dia lá legal e tal, eu posso abrir mão, eu posso ceder nesse momento aqui desse domingo. Bom, gente, é isso. Como sempre, foi um grande prazer estar aqui para mim, falando com vocês, trocando uma ideia. Eu nem sei quanto tempo tem de vídeo, porque eu não olhei, mas deve ter mais de 30 minutos, porque eu falo pra cacete. Eu achei que ia ser um vídeo curtíssimo, mas eu imagino que já deva ter aí mais de 30 minutos que eu tô aqui falando com vocês. Bom, é isso. Foi um grande prazer estar com vocês. Se você está inscrito, se você está assistindo isso aqui até agora e não está inscrito, cara, tá errado. Porque eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, você vai dar teu like. Então, se inscreve, deixa teu comentário. Se você quer ver outras características, tipo, eu queria saber um pouquinho mais sobre alguma coisa de responsabilidade, sobre como ser mais sociável. Você tem outras características que você quer que a gente fale aqui, bota aí no comentário, deixa teu comentário aí e eu vou preparar um vídeo bem maneiro e trago para vocês, tá bom? Então é isso, gente, semana que vem tem mais. Um grande abraço para todo mundo, fui!